sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso Star Podcast, da série Identidade. No primeiro episódio estivemos a falar sobre a nossa identidade em Cristo, do que Deus diz que nós somos. E hoje queremos falar sobre que o passado já não nos condena. Então, todos nós temos experiências, temos decisões ou erros dos quais nos arrependemos. E realmente todos nós temos, quando chegamos a Cristo, chegamos com imperfeições, chegamos com muitos erros que tivemos feito, que fizemos na nossa vida. E então eu também tinha uma questão e uma dúvida também que queria tirar já agora neste podcast. E esse será que o nosso passado define quem nós somos hoje? Muito bom. E na verdade é assim, muitas vezes sim, muitas vezes não, né? Porque há muitas pessoas que estão atadas ainda a isso. E quando nós estamos em Deus, temos que esquecer um pouco o nosso passado, ainda que o nosso passado é uma ensinança, né, de o que somos hoje em dia. Mas é muito importante entender que o nosso passado foi já, e hoje em dia somos alguém novo, né? A nossa história está a continuar ainda. Não é solamente o que eu sou, é porque aquilo que eu fiz. Não. Hoje em dia somos alguém novo e hoje em dia eu acho que é muito importante entender que os jovens e todos nós temos uma vida antiga, né? Antiga. E por isso é muito importante entender que hoje em dia Deus muda tudo. E isso é que é importante entender, por isso é que muitas vezes sim, muitas vezes não. Por quê? Porque quando estamos atados à nossa vida antiga, estamos ainda a lembrar-nos de tudo aquilo que já... é que eu era isso, eu fiz isto antes, eu antes era assim, mas hoje em dia temos que entender que Deus muda tudo e também temos que mudar a nossa maneira de ver a nossa vida atual. Então, por isso que pode ser aí muitas vezes sim e muitas vezes não, né? É verdade, eu concordo com o Daniel. Creio que o passado só nos pode definir se nós também nos colocarmos a nós mesmos nesse lugar. Porque se temos uma nova vida com Cristo, nós avançamos para algo novo. E se ficamos realmente ali presos ao passado, nós próprios estamos a dizer que aquilo é que nos define. A nossa história, a história da nossa vida resume-se a tudo aquilo que nos aconteceu ou que nos fizeram. Enfim, isto também me lembra um pouco a história da mulher samaritana, já mencionámos até no último episódio. No entanto, eu acho interessante que a mulher samaritana dirigiu-se ao poço para ir buscar água, a uma hora em que não iria encontrar ninguém ali. Ela não se queria cruzar com ninguém. E depois, ao longo da conversa dela com Jesus, vemos que a sua reputação dentre os samaritanos, se calhar, não era a melhor justamente pela vida que ela levava, não é? Por conta desse passado que ela tinha. Só que, após esse encontro com Jesus, ela larga o seu cântaro ao pé do poço, ela esquece completamente o que é que ia lá fazer e sai a correr a falar sobre Jesus, sobre o encontro que ela teve, sobre aquilo que Jesus lhe falou, não é? Exatamente. Vemos que depois toda a história se desenvolve, o povo vai atrás de Jesus, mas isto para dizer o quê? Que aquela mulher, ela foi liberta daqueles rótulos, aquilo que a preocupava e que a moveu a ir ao poço àquela hora, já não lhe importava mais, porque Jesus já tinha mudado a vida dela, mostrou-lhe que havia, além daquela circunstância, que conhecia o passado dela, conhecia a sua circunstância atual, mas que aquilo não a definia, que havia algo mais, não é? Havia algo novo, né? Exatamente. E com isso também gostava de partilhar algo que eu vivi. Eu vou tentar, assim, resumir um pouco o meu testemunho. Não, se resumo. A história inteira. De história inteira. Se for a história inteira, nunca mais não vamos sair daqui mais. Mas, assim, resumidamente, eu converti-me aos 17 anos. Só que não me firmei logo. Andei ali um pé no mundo, um pé em Deus, não é? Aquela coisa. Não me decidi. Eu não sabia bem. Não conhecia Deus, não é? Não. Ainda não percebia muito bem como é que isto funcionava. Eu vinha às reuniões, algumas, depois pronto. E eu dançava, eu era bailarina e na altura, depois de eu ter entregue a minha vida a Jesus, mesmo não estando firme, o mundo começou a puxar ainda mais e mais e mais por mim, porque vieram propostas que eu nem tinha que me esforçar,
para que elas viessem, em que outros bailarinos precisavam de fazer audições e tudo mais, e aquilo só me aparecia assim à minha frente. É só andar, né? Era mesmo o inimigo ali a puxar. O que é que acontece? Eu já comecei a ter, naquela altura, compromisso com alguns artistas, gravava videoclipes, já se falava de concertos para fora do país, ou aqueles festivais mesmo que acontecem cá no verão, por exemplo. Só que veio o Covid, e com o Covid estagnou tudo. Para mim, graças a Deus, não é? Glória a Deus. Porque, não é verdade, porque eu acredito que se tivesse avançado com aquilo eu não estava aqui neste momento. Ou então seria muito difícil, claro que Deus tinha poder para me resgatar dali também. Sim. Mas seria muito mais difícil eu sair daquele mundo, ia me enterrar mais e mais. Aquela era uma realidade muito complicada. Pronto, até que chegou uma altura que, sem qualquer motivo aparente, ninguém me disse nada. Ninguém me disse o que é que eu tinha que fazer. Não. O próprio Deus começou a contender comigo. Porquê? Porque chegou uma altura, lá para... Vamos lá, acabou ali aquela fase do confinamento. Ali julho. Eu comecei a sentir-me incomodada e ansiosa com aquilo que eu fazia. E eu, que coisa, então, mas como assim? Isto que eu gostava tanto de fazer, não é? Como é que agora me estou a sentir tão incomodada e ansiosa? Eu não encontrava motivo. Deus trabalhou em várias áreas da minha vida nessa altura, e eu lembro-me de olhar para o espelho no último ensaio que eu tive e pensar, e se eu atirasse tudo para o ar e começasse de novo? E aquilo deu-me paz, só que ao mesmo tempo eu estava assustada com aquilo, porque já tinha muito compromisso. Eu assim, como é que eu vou fazer isto agora? Não é? Claro, Vou largar com isso toda essa tudo. coisa, né? Exatamente. E largar como é que tudo. É, responsabilidade. Isso também é parte do inimigo, não é? Tipo, tentar Exatamente. mostrar que isso tem muito valor, olha que isto é muito bom. E vais deixar isto assim. Isso, tipo, Não tens é? tanto, trabalhaste É. tanto nisto, não é? Exato. Tens a metade da tua vida nisto, realmente vais largar. É mesmo, o inimigo começa ali a superar. Então, isto foi numa sexta-feira. No sábado a seguir, Deus rompeu com algumas coisas em algumas áreas da minha vida, e no domingo a seguir eu vim à reunião, eu sentei-me e eu senti, vou parar com a dança. Ainda não tinha decidido definitivamente, mas eu pensei, vou parar com a dança. E parei. Passado umas 2 semanas tomei a decisão definitiva e nem tinha comentado com ninguém. Nada, né? Nada, não comentei com ninguém. Cheguei ao domingo da vida e Deus usa a nossa profeta Gena de uma forma poderosa para me entregar uma palavra sobre a dança. Ou seja, eu já tinha cortado aqueles vínculos com o que eu fazia no mundo. Aí eu já me estava a afirmar verdadeiramente. E Deus diz que eu ia dançar para Ele. E até hoje é uma das formas com as quais eu posso servir a Deus, e sou muito grata por isso. Mas foi muito bom para mim ver que foi uma decisão ali ainda secreta, e Deus viu aquela decisão, não é? E mudou a minha vida. Só que o que acontece? Quando eu ainda estava ali com um pé em Deus e um pé no mundo, eu fiz alguns trabalhos com alguns artistas, e isso envolve exposição, não é? Sim. Então, passado 3 anos, exatamente 3 anos, de eu me ter firmado em Cristo, de ter começado a firmar-me em Cristo, sai um videoclipe que eu gravei naquela altura. E eu assim, então e agora? Mas eu já não faço nada disto. Era uma sensação de como se o passado me estivesse a perseguir. Claro. Só que a verdade é que é assim, o passado ele traz consequências. Nós tomamos decisões lá atrás e nós, uma hora ou outra, podemos vir a colher. E Deus não nos promete que nós fiquemos imunes a isso, não é? Exatamente. No entanto, aquilo, eu fiquei ali um bocado preocupada com aquilo, porque eu assim, então e agora? Eu não faço nada disto, eu estou firme em Cristo, ou seja, no sentido em que temos aquela responsabilidade em que somos embaixadores de Cristo. Pois é. Nós damos um testemunho, e eu a pensar, então, mas agora, aquele videoclipe saiu, não é? Fiquei assim um pouco preocupada. Mas o que me deu realmente força foi aquilo que Deus diz a meu respeito. Eu pensei, não, isso é o passado, ok, isto aconteceu, este vídeo saiu agora, mas eu já não estou ligada a isto, então não importa. O importante é que Jesus já me resgatou daquele passado, foi cortado um vínculo e vamos seguir em frente e não ficar presos a isso, porque foi muito, para mim... E isso é algo que normalmente, e eu acho que a maioria dos que já estamos a andar nos caminhos de Deus, passamos que em algum ponto o inimigo intenta levar-nos para o passado, relembrar-nos
de onde saímos, a tentar trazer culpa, trazer vergonha. E muitos jovens, lamentavelmente, já tenho ouvido também muitos testemunhos também de muitos jovens aqui da igreja, que eles até se afastaram e tinham o sentimento, tinham a intenção de voltar para a igreja, mas sentiam culpa, sentiam vergonha, sentiam que não eram dignos de se apresentar diante de Deus. E essa é uma mentira do diabo e uma artimanha que ele usa para afastar-nos de Deus. É o medo do julgamento e tudo das pessoas, não é? E enquanto que nós não largamos o passado, eu diria que é impossível viver o propósito de Deus na nossa vida se nós não largamos esse passado, senão deixamos, ou seja, Deus já nos perdoou, mas somos às vezes nós mesmos que continuamos a condenar-nos por algo que, se Deus estivesse em frente, estivesse aqui no meio, dizia: filho, eu já te perdoei por isso, deixa lá. E é o diabo, o inimigo, que faz isso, tipo, trazer culpa a nós, não é Deus que fala essas coisas. E é bom para nós identificar na nossa mente, no nosso pensamento, que também a profeta também costuma dizer que é o campo do inimigo do diabo, o campo do inimigo é a nossa mente. E então nós também identificar de onde que vêm esses pensamentos. Se é culpa, não vem de Deus. Exato, é uma batalha, não é constantemente. É uma batalha, exatamente. Por isso que é bom sempre estar a pensar que já ele rasgou o velo, né? Quando ele rasga o velo é porque já está tudo feito. Já a nossa vida antiga está só por uma experiência. Exatamente. Okay? Isso não pode ser já o que sempre temos que estar a pensar sobre que eu era isto, eu fiz isto. E até faz parte do nosso testemunho. Exatamente. Uno fala, eu era isso, mas quando Deus está em minha vida, ele rasga o velo e eu sou uma nova criatura. Exatamente, um filho, né? Exatamente. Mas é muito importante entender isto e acham que hoje em dia os jovens têm muita coisa, né? Tem muita, como se diz, aquela coisa de estar a pensar sempre em que eu fiz algo mal e por essa razão eu não vou hoje para o culto, eu não vou estar lá com eles. Por quê? Porque eu hoje estava com uns amigos e essas relações são más, então eu já não sou apto de estar dentro de uma igreja, né? Então, isso hoje em dia há muitos jovens assim, né? Sim, porque é assim, o afastamento, de certa forma, o afastamento de Deus, essa sensação é fruto do pecado. Vamos imaginar que pequei em alguma coisa. Aquela sensação de acusação, não é? Porque o mundo espiritual funciona como por legalidades, não é? Sim. Então nós abrimos espaço para que o inimigo tenha algo até para nos acusar do pecado, daquilo que nós fizemos e tudo mais. É justamente aí que nós, crendo no sacrifício de Jesus, crendo que o sangue de Jesus nos lava, nos purifica e crendo também naquilo que a Bíblia diz, que já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Exatamente. Pequei, errei, ok, mas vou-me arrepender, vou deixar este pecado, vou-me levantar e vou seguir em frente. Exatamente. Não é? É continuar a andar. Exatamente, porque isso é uma consequência inevitável do pecado, Sim, a separação. Quando Sim. o homem e a mulher pecaram, o que é que aconteceu? Ficaram separados de Deus. Todos fomos destituídos da glória de Deus, não é? E então esse véu que estavas a falar que se rasgou foi justamente aquilo que nos separava de Deus, não separa mais. Que Jesus veio unir, não é? E por isso que é muito importante entender isto aos os jovens e acho que para nós mesmos, né? Sempre estar a lembrar que já ele rasgou o velo, né? E que a nossa vida antiga não pode estar por cima do que ele fala sobre nós. Né? É muito importante entender e acho que, por exemplo, eu falo por mim porque eu achava quando era rapaz que o que eu fiz era aquilo que já eu sou, né? E quando estamos a ter um encontro real com Deus, ele já muda tudo. E vemos muitas histórias na Bíblia, né, que ele muda o nome. Não é porque o nome está mal feito, né, nem nada. Só que ele muda o nome para que aqueles erros, aquelas coisas já fiquem, fiquem já lá, né? Para trás. E que hoje em dia somos alguém novo, né? Vemos muita gente, muita coisa que ele muda o nome
para que aqueles jovens entendam isto. Deus muda a vezes os nossos entornos, as nossas circunstâncias, para que o que já tu fizeste seja somente uma lembrança e uma experiência para o que Deus tem para ti. Para testemunhar, não é? Daquilo que Deus fez. E eu acho que é uma maneira de viver livre, porque eu sei que todos nós pecamos, todos nós cometemos erros, e não é só no passado, já no dia de hoje muitas vezes também nós pecamos ou fazemos algo errado, né? Tomamos uma decisão mal, e o que nós temos que fazer? Eu acho que nós podíamos resumir em 3 passos, que por acaso até anotei aqui, apontei, e o primeiro é aceitar o perdão de Deus, para já assim acabar com esta artimanha do inimigo de trazer culpa, de trazer condenação, de trazer estes pensamentos de eu já não sou digno de falar com Deus porque estou com vergonha pelo aquilo que eu fiz. Exatamente. Então, primeiro aceitar que quando nós pedimos perdão a Deus, quando realmente de coração nos arrependemos, Deus já nos perdoou. E acreditar nisso. E depois que sigue, ir à palavra, ir à verdade, que Deus diz que eu sou. E aí voltamos ao primeiro episódio, que também falamos disso, de quem Deus diz que nós somos. Exatamente. E já a seguir disso, viver como uma nova criação. Esquecermos desse passado, não esquecermos de tudo, porque como o Daniel estava a dizer, faz parte da nossa história. Faz parte também do nosso testemunho. Mas se deixar esse passado atrás, que já não seja culpa, mas lembrar-nos sempre, Deus já me perdoou por isso, e eu vou procurar na palavra a verdade de Deus, encher-me da verdade e viver conforme a isso, porque também não é só conhecer a palavra, mas pôr em prática. Exatamente. E é verdade, por exemplo, o mundo fala que nós somos um erro, que nós somos isto, que nós somos aquilo, que, sabe, aqueles rótulos, né? Isso. Mas Deus disse que somos os filhos amados. Amém? Então, é muito importante, né, Mila, romper com esses rótulos, né? Eu por acaso ia falar justamente disso, a questão de filhos. Precisamos nos chegar a Deus como filhos. Isso. Já entregamos a nossa vida a Jesus, Ele é o Senhor da nossa vida, nós somos resgatados e agora somos filhos de Deus, não é? E Jesus pagou um preço tão grande, um preço tão alto pela nossa salvação, que não é a mínima coisinha que Deus diz, não, já não te quero, já não és meu filho. Não, é assim, também depende da nossa decisão de deixar o pecado, certo? Se nós tomamos a decisão de deixar o pecado, nos arrependermos, a Bíblia depois diz que nada nos pode separar do amor de Deus, não é? Exatamente. Então temos que crer nisso, temos que crer também naquilo que a palavra de Deus diz sobre nós e não duvidar, e viver mediante isso que Deus nos diz e chegarmos a Ele como filhos que chegam ao seu pai. Vamos imaginar uma criança que fez assim uma coisa muito má, assim, daquelas bem pequenininhas, inocentes, elas vão correr ter com o pai, chorar, porque fizeram aquilo e aquilo. E claro que precisamos de ser corrigidos, isso faz parte do amor de Deus. Sim. Mas precisamos nos chegar a Ele como o nosso Pai, não é? Nós precisamos ter a identidade, a revelação, a convicção de que somos filhos e chegarmos assim diante dEle. Porque isso. O passado faz parte da nossa história, mas não tem autoridade no nosso presente e no nosso futuro em Cristo. Exatamente, e é muito importante entender isso, por isso que muitos jovens hoje em dia vêm, né, aqui com muitos rótulos, né? Sim. Muitos rótulos aqui, em seu peito, aqui, e vêm com muitos nomes. Eu sou isto, eu sou aquilo, eu sou e tal. E, por exemplo, eu falo por mim, eu era um jovem muito inseguro e tinha esse rótulo aqui, sempre. E tive que romper com isso, com minha inseguridade, porque eu acho que foi muitos anos de muita inseguridade e a raiz disso vem muita ansiedade, né? Exatamente. Então tive que romper com isso e foi algo muito importante para mim, por isso que quero hoje, em este podcast, ver a qualquer jovem que está a olhar, se vem com rótulos em tua vida, em tua mente, tem que romper com isso. Exatamente. Literalmente tem que romper com isso. Esto é um rótulo, uma folha, né? Mas tem que romper com isso, assim como ele rompió o velo, né? Temos que romper com qualquer rótulo que há em tua mente, em tu espírito, porque Deus disse que tu eres um filho amado. Verdade. E é muito importante que tu entendas hoje isto. E todas estas coisas, né? Que é ter essa segurança de que Deus está sempre conosco. Amém? É isso Amém. mesmo. Então, este foi o
o nosso episódio de hoje, o nosso podcast de hoje. Espero que seja de muita bênção para todos que estão a ver-nos. E muito importante entender que a nossa vida está em Deus e que nós somos filhos amados. Amém? Então, lembrem-se sempre de seguir-nos nas nossas redes sociais, Star Youth, de subscrever-se ali para que possam ver cada episódio do nosso podcast. Amém? Algo mais, Laura, Mila? E fiquem atentos porque ainda falta mais um episódio desta série Identidade e temos muitas novidades também para todos vocês. E partilhar também com vossos amigos e esperamos que isto seja esperamos, não, sabemos que vai ser de bênção nas vossas vidas, porque já estas mensagens também para quando nós as preparamos também são de bênção até para nós. Exatamente. E também gostamos de saber se foi de bênção. Podem deixar vossos comentários. Exatamente. Partilhem com amigos, envia para alguém, até que não conhece Jesus, que se pode identificar com alguma destas situações, não é? Quem sabe Deus não vai romper também com os rótulos na vida dele, não é? E é tudo, adulto, jovem, tudo. É para todos. Isto é para todo mundo, amém? Então, um forte abraço. Até... Vemo-nos na próxima. Já, exatamente. Até a próxima. Deus vos abençoe. Bye.